Aleluia. Ainda estamos no planeta Terra, andamos à volta do Sol e o Espírito Santo está comigo e com aqueles que receberam Jesus e eu arranco o espinho na carne, apago os dardos inflamados do maligno. O diabo é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Mas o Espírito Santo se afirmou na verdade, nos quer ajudar e ensinar. Então, sem Ele, sem o Senhor Jesus, nada podíamos fazer. Sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Então, amados irmãos e amigos, bem-vindos. Hoje já são 11h07, mais ou menos. Vamos gravar um vídeo cujo título é As Palavras. Hoje é sexta-feira, dia da semana, e hoje é dia 4/6 de 2021. Aleluia! Portanto, os anjos de Deus estão à minha volta para me protegerem e os diabos estão a fugir, porque Jesus disse: expulsareis os demónios, falareis novas línguas, aleluia, etc. Glória ao Senhor. Podemos confiar na palavra de Deus. O Adão não confiou na palavra de Deus e deixou-se enganar pelo maligno e fez que este planeta e todas as pessoas que nascem aqui fiquem numa guerra, porque o inimigo, como não pode atacar a Deus, ataca as suas criaturas, sua criação. Mas, irmãos, vamos então ler um hino cujo título é Aqueles que Esperam. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigar. Aqueles que esperam no Senhor Jesus Cristo, que pelo seu sangue, pela sua morte nos salvou, aleluia. Mostra-nos, Senhor, os caminhos da vida, guia os nossos passos às águas tranquilas, faz-nos andar pelas veredas da justiça e para sempre nós te serviremos, aleluia. Nós, a tua igreja, não nos deixes cair em nenhuma tentação, livra-nos do mal com a tua mão, com o teu poder, com a tua sabedoria, aleluia, com a tua graça, com a tua justiça. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal com a tua mão, seja feita a tua vontade em minha vida, e para sempre eu te louvarei. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Tu mandaste o teu Santo Espírito para nos ensinar. Aleluia. Então, amados irmãos e amigos, vamos gravar, como eu estava a dizer, um vídeo cujo título é As Palavras. E vamos ler em Romanos 7, 24 a 25. E o Senhor Espírito Santo nos dirigirá, ensinará. Aleluia, amém. São Paulo dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, do corpo que nos separa de Deus, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a solução para todos os problemas, porque Ele pelo seu sangue pagou o necessário
E agora, em Efésios 13 e 1:13, aliás, diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Por isso Paulo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te recebo, Jesus, já te recebi e continuo a receber-te como meu Senhor, meu dono. Tu és o Criador de todas as coisas. Então vou repetir, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas o Espírito, estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler em João 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, quer dizer, não vá para o inferno, não fique separado de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória ao Senhor. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, devemos ter fé, crer que tudo o que a Bíblia diz é verdade. A própria Igreja tem vindo a anunciar isso há 2020 anos, mais ou menos. Glória a Deus. Vou ler outra vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé, eu disse já há muitos anos, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E isto foi num domingo, na segunda-feira já tinha emprego, porque estive desempregado 4 meses e andava aborrecido, porque não conhecia nada de Deus. Mas a partir daí Deus me abençoou, Deus fez crescer a minha fé. Portanto, vou ler outra vez, em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos. Pela graça de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé de quem? A fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai disse, haja luz e houve luz. Aleluia. Repetindo, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós. Não é a nossa fé. É um dom de Deus que nos quer salvar. Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, não é pelas boas obras que fazemos, mas é pela graça que somos salvos. Por meio da fé de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Actos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos, não habita em templos. Vou ler outra vez. O Deus fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E o Provérbios 5:18-19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa,
os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Glória ao Senhor. Gênesis 1:30-31. E Deus criou todas as coisas, e criou todo o animal da terra e toda a ave dos céus. Criou todo o réptil da terra em que há alma vivente. Criou toda a erva verde, e esta será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos ler em Marcos 7:19-23. O Senhor Jesus estava a falar no que contamina, no que nos faz ficar separados de Deus. Ele dizia, aquilo que sai da boca é que contamina, porque não entra no seu coração, mas no ventre. Está a falar da comida, acho eu. Pois, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. Portanto, o espírito não fica em pecado, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia o Senhor Jesus Cristo, o que sai do homem contamina o homem. Aquilo que a pessoa diz, as palavras que diz, contaminam o homem, se não forem palavras que edifiquem os outros e a si mesmo. Porque do interior do coração dos homens, do espírito, do interior dos homens, saem os maus pensamentos, porque o Adão caiu e os pais ensinaram uma maneira de pensar e falar e agir erradas. Repetindo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os maus pensamentos são os adultérios, as fornicações, os homicídios, homens matando outros homens, não respeitando a vida do homem que é feita por Deus. O homem é feito por Deus. Deus soprou nas suas narinas o fogo da vida. Eu creio que mesmo dentro do ventre da mãe, quando o bebê está formado, já tem o nariz, as narinas. Deus sopra o seu espírito para que o bebê não seja um animal qualquer, macaco ou outra coisa assim, mas seja um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o Senhor Jesus estava a dizer, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Livra-nos de toda a loucura, Pai. O diabo é louco, mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou da verdade. Vou ler outra vez. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do espírito e contaminam o homem, fazendo-o ficar separado de Deus. Provérbios 5:1-4. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Os lábios estão ligados com o cérebro, e então é o cérebro que deve absorver o conhecimento de Deus. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite.
mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Não devemos deixar-nos enganar. Glória a ti, Senhor. Não devemos deixar-nos enganar pela mulher estranha. Devemos viver com a nossa esposa. E entre os judeus, o costume era que os pais escolhiam a quem dar a filha. No caso de Maria, foi-lhe dado José, mas ainda não se tinham juntado quando ela ficou grávida. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 23 a 25. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi feita pelo mesmo Deus que tinha feito Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne, numa só unidade. Portanto, retendo, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, pegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus em Cânticos 4, 6 a 10. Vamos ler um bocadinho antes. Em Cânticos. Aliás, sim. Cânticos 1, 1 a 5. Cânticos 1, 1 a 5. Até que refresque o dia e fujam as sombras. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa. Vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, ou Sinai, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlavaste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Enlavaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã, minha esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler aqui em Cânticos 1, 1 a 5, que diz, é o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão.
do rei Salomão. E a esposa dizia: beija-me ele com os seus beijos, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Perdão. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Vamos ler em 1 Coríntios 7:2. Diz São Paulo a Timóteo, à igreja em Corinto: mas por causa da fornicação. O que é fornicação? Fornicação é coito, é cópula carnal, é casalar, é união sexual que não são com a esposa, né? Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então tenhamos cuidado, as pessoas crentes devem educar a criança no caminho do Senhor. Até quando envelhecer ele não se desviará dele, porque a mente da criança até aos 6 anos mais ou menos está a formar-se. E então se ele não for guiado no bom caminho, não vai saber o que é que deve escolher, não é? Então devemos ter cuidado. Vamos ler o Salmo 127, 1-5. Se o Senhor, nosso Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não vai dar em nada, né? Sem a sabedoria de Deus. Vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, os filhos, o seu galardão. Isto não era como nós. Nós rimamos com as palavras que têm o mesmo som no fim, né? Mas eles não, eles é por repetição. Por isso diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, que é o mesmo, são o seu galardão. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, que são os filhos, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos.
mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos ler Provérbios 7, 1 a 5. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Diz à sabedoria, tu és minha irmã. E diz à prudência, tu és minha parenta. Para que elas te guardem a sabedoria, a prudência, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. O Adão e a Eva lidaram com um ser estranho, que era a alimária mais inteligente que Deus tinha feito no Jardim do Éden, não é? Então, devemos ter cuidado e seguir o que a Bíblia diz. Vamos ler em Efésios 5, 28 a 33. Glória ao Senhor. Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, respeite o marido. Marcos 10, 5 a 9. E Jesus, respondendo, disse-lhes, porque lhe tinham perguntado, não é? Tinham perguntado a Jesus. Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou eu escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, um casal. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só unidade espiritual. São dois espíritos. E assim já não serão dois espíritos, mas um só espírito. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Glória ao Senhor. Portanto, amados irmãos e amigos, estamos terminando. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo sejam comigo e com todos aqueles que receberam ou virão a receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Aleluia. Tchau, meus irmãos e amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia.